Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família nesta manhã. Estamos iniciando o nosso culto no lar, o nosso culto matutino dominical, a nossa escola bíblica dominical. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a oportunidade de poder adentrar o seu lar e juntos podermos nesta manhã adorarmos ao Senhor e aprendermos a sua palavra. O salmista do Salmo 119, verso 12, ele diz: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Essa declaração nos mostra as duas coisas. Primeiro, ele bendiz ao Senhor, ele adora ao Senhor. Bendito és tu, ó Senhor. E segundo, ele pede a Deus para aprender a sua palavra. Ou seja, ele se coloca diante de Deus como adorador e como aluno. E é justamente nesta postura, nesta manhã e nesse sentimento de que ele é digno de honra, glória, louvor, poder e majestade, e também de que não somos nada diante dele, estamos diante dele nesta manhã para aprender a sua palavra, é que nós nos colocamos e iniciamos hoje o nosso culto dominical. Queremos neste momento orar ao Senhor, pedir a ele a sua bênção toda especial em favor do nosso culto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pela oportunidade de nesta manhã poder estar aqui diante da tua presença para te adorar, Senhor, reconhecer que tu és Senhor sobre tudo e sobre todos e que nós não somos nada. E queremos pela tua imensa misericórdia, favor e bondade, Senhor, nesta manhã te revelares por meio da tua palavra a cada um de nós. Nós queremos aprender de ti, Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Como alunos, já estamos sentados nesta manhã com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, queremos aproveitar aqui, não podemos deixar de mencionar os nossos irmãos da terceira idade, sim, que por motivo do isolamento social e de orientações das autoridades não podem estar frequentando o culto nos templos, mas o nosso pastor, entendendo esta preocupação, essa situação com os nossos irmãos, que são irmãos fiéis, que estão sempre frequentando os cultos, não perdem um trabalho na igreja. Então, nosso pastor manteve o nosso culto matutino dominical, escola bíblica dominical no lar. Ela estará aqui todos os domingos, neste mesmo horário, até o final da pandemia. Embora aqui, claro, tenha retornado as gravações do programa Escola Bíblica Dominical no YouTube, mas você, meu irmão, minha irmã, que faz parte da terceira idade, ou aqueles que não fazem parte da terceira idade, mas por uma questão de terem doenças já pré-estabelecidas, Então não podem estar também no templo, mas nosso pastor se preocupou muito com os nossos irmãos e eu quero deixar os vossos corações tranquilos que nós estaremos aqui todos os domingos pela manhã aqui com o nosso culto no lar, Escola Bíblica Dominical. E paralelo, se você quiser mais alguma informação ou quiser ampliar ainda mais o seu culto, a sua devoção, nós temos o programa da Escola Bíblica Dominical que está indo ao ar toda sexta às 22 horas e aos sábados às 16 horas. E no domingo, culto normal, culto no lar, Escola Bíblica Dominical. Amém? Queridos irmãos, vamos convidar neste momento para adorar o Senhor, o presbítero irmão Everton. Pai do irmão Everton. Então vamos orar e vamos agora adorar ao Senhor com os hinos de adoração e não perca a oportunidade de poder estar aí adorando ao Senhor aí em sua casa. Amém, pastor. Muito obrigado.
Meus irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos mais um domingo aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Salvador, do nosso amado Jesus. Assim como outorgado a oportunidade pelo pastor Nath Jackson, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 107 da nossa harpa cristã. Firme nas promessas, um hino bastante conhecido. E se você não tem um exemplar da harpa cristã em suas mãos nesse momento, à frente aqui da tela aparecerá a letra. Então você não tem motivos para ficar com sua boca fechada nesse momento. Comece o domingo louvando o nome do Senhor Jesus. Todos juntos, bem bonito. Firme nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar, quando a tempestade vem me assolar. Pelo verbo vivo e de batalha, firme nas promessas de Jesus. Diga bem bonito. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Diga bem bonito. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Estamos firmes na promessa do nosso Salvador. Ele está conosco em todo o tempo. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Vamos louvar, dizendo firme nas promessas nós estamos. A última vez o coro. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia! Como é bom louvar o nome do nosso Senhor e sabermos que as promessas continuam em pé, porque foi firmada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda alegremente, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 614. Você vai dizer, eu vou morar numa terra feliz, na celeste mansão. E o de número 614, terra feliz. Animado? Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país,
que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei esse mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar. Diga bem bonito. Vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Aleluia! Essa é a nossa maior esperança. Estamos bem pertinho disso, de em breve estarmos diante do nosso Deus, adorando face a face. Diga a última vez: vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Aleluia. Muito obrigado, pastor Jackson. Amém, que Deus abençoe. Essa é a nossa maior esperança. Esperança que aponta não só para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a esperança também de que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo adentraremos as mansões celestiais, porque aqui nós não temos cidade permanente, como já dizia o escritor aos Hebreus, mas esperamos a uma cidade futura. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 3:20, que a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos, é estarmos nesta manhã aqui com esta esperança de que um dia, ou a qualquer momento, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Queridos irmãos e amigos, nesta manhã nós estaremos estudando a lição de número 4, esta semana estamos estudando a lição de número 4, que tem como título: A construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo está em Neemias, no capítulo 4, versículo 6, que diz: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática nos diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as circunstâncias, as resistências, melhor dizendo, do maligno. A leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje, ela está baseada em Esdras, no capítulo 4, versículo 7, versículo 9, versículos 11 ao 13, versículos 15, 16, 21 ao 24. Neste momento, como é costume, em nossas igrejas, convidamos a todos para ficarem de pé. Se você puder ficar de pé neste momento, se não puder, não tem problema, você pode acompanhar a leitura a partir agora, porque ela será colocada aí no seu visor. Então, vamos proceder com a leitura bíblica em classe, que está em Esdras, capítulo 4,
versículos 7, 9, versículos 11 ao 13, versículos 15, 16 e 21 ao 24. E o versículo 7 nos diz: E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredade, Tabeel e outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas, Afasaquitas, Tarpelitas, Arfacitas, Arquevitas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas e Elamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daqui do Jordão, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará as fazendas dos reis, para que se busque no livro das crônicas dos teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar, os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Versículo 24, todos nós, vamos lá, 1, 2, 3. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Amém. Queridos irmãos, nesta oração, como comumente fazemos, vamos apresentar, o nosso pastor Ailton, pastor presidente da nossa igreja, para que Deus continue direcionando o seu servo, dando força, dando saúde, dando graça. Oremos também por nossa nação brasileira, pelas 3 esferas de poder, poder executivo, legislativo e judiciário, que Deus continue dando orientação aos governantes do nosso país, a orar também por aqueles que estão no fronte de guerra desta pandemia, aqueles que trabalham na área da saúde e atividades afins, para que o Senhor continue dando saúde, dando força, dando vigor, para que continue com todo vigor enfrentando, Senhor, esta pandemia que tem assolado não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Orar também para que Deus sopre para longe esta pandemia e possamos voltar o mais rápido possível ao normal, a nossa vida normal. Vamos orar também os nossos irmãos que estão enfermos, seja de Covid-19 ou de outras doenças, para que Deus restaure a saúde. Aqueles que estão em recuperação nos hospitais, que Deus restaure a sua saúde, eles possam receber alta o mais rápido possível. As famílias enlutadas, sim, as famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos neste momento tão difícil, vamos orar para que Deus possa consolar o coração. Já dizia um poeta
que há momento que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. E nesse momento, só o Senhor Jesus pode consolar os corações. Orar também por aqueles que perderam seus empregos, os empresários que estão passando dificuldades, estão tentando reabrir as suas atividades, mas estão em dificuldades. Aqueles empresários também que infelizmente não conseguiram abrir durante esta pandemia e que não vão conseguir abrir mais. Que Deus possa fazer um milagre na nossa nação brasileira. Nós cremos perfeitamente, porque Deus é o Deus soberano que tem o controle da história. Nada foge ao seu controle. Amém, queridos? Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Curva a sua cabeça neste momento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã, Senhor, te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. E que nesta manhã o teu Espírito venha nos ensinar, venha nos dar lições profundas, Senhor, para o nosso enleve espiritual, ó Pai. Queremos pedir uma bênção, Senhor, sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Ajuda o teu filho, continua dando força, saúde, vigor, Senhor, na administração deste trabalho. Abençoe a Rede Brasil de Comunicação, este canal que tem sido de bênção, Senhor, para alcançar vidas, que tem transmitido, Senhor, o remédio para a alma daqueles que estão aflitos e que estão, Senhor, em desespero neste momento, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor das autoridades constituídas em nosso país, Senhor. Seja no poder legislativo, executivo, judiciário, esteja direcionando, Senhor. Esteja, Senhor, trabalhando no meio da nossa nação brasileira, ó Pai. Queremos pedir também uma bênção especial em favor daqueles que perderam seus empregos nesta pandemia, Senhor. Ajuda, Senhor, abre, Senhor, novas oportunidades. Aqueles empresários que não puderam abrir suas portas, Senhor, reverte esta situação para a glória e louvor do teu nome, porque tu disseste pela boca do profeta Ageu, Senhor, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Tu és o Deus da prosperidade, tu és o Deus, Senhor, que é capaz de abrir portas, Senhor, onde ninguém imagina e ninguém acha que pode existir, mas tu és o Senhor que do nada tu cria todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, queremos te pedir uma bênção toda especial em favor, Senhor, daqueles da terceira idade, ó Pai, que neste momento não podem sair de casa por questão de restrição social. Mas queremos, Senhor, que o teu Espírito os visite neste momento, console o coração dos teus filhos, Senhor, esteja administrando a tua palavra à sua vida, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos, que Deus abençoe, poder sentar se você está de pé. Neste momento nós vamos convidar aqui o presbítero, irmão Jonathan Lucena. Pai do seu irmão Jonathan. Pai do senhor pastor Nando Jacques. Vai trazer aqui uma palavra, né? Nesse momento de adoração, estaremos adorando a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E ele estará aqui trazendo uma palavra e direcionando em oração para Deus abençoar a todos aqueles que voluntariamente irão se dispor a contribuir com este trabalho. Amém, pastor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estarmos juntos, iniciando mais uma semana, aproveitando a oportunidade para estarmos aprendendo também a sua palavra e glorificando a Deus na beleza da sua santidade. E como já foi dito, estamos nesse momento com a oportunidade de continuarmos também adorando a Deus, fazendo com que o ensinamento de Cristo seja evidenciado também nas nossas vidas. Uma vez que quando nós analisamos a palavra de Deus, sabemos que a Bíblia trata de maneira específica sobre a mordomia cristã. E dentro desse princípio de mordomia, de serviço, estão as ofertas, as contribuições com dízimos de forma voluntária, conforme a própria palavra de Deus nos ensina. E eu quero lhe lembrar de que tudo que nós temos vem de Deus.
O apóstolo Paulo, em Atos 17, ele fala e Lucas registra neste livro o versículo de número 28, a parte A, mostrando a nossa total dependência de Deus, quando ele diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Tudo que temos, tudo que somos, é Deus quem nos dá. Em Tiago, capítulo 1, versículo de número 17, o apóstolo Tiago faz coro sobre a nossa total dependência de Deus, dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, nesse momento, nós estaremos contribuindo com dízimos e ofertas, sabendo que tudo vem de Deus e é Deus quem nos dá o que nós precisamos. E para facilitar, para que todos possam ter a oportunidade de igualmente estar contribuindo, você percebe que aí na tela, no lado superior direito da sua tela, tem esse ícone que é conhecido de todos, chamado de QR Code, onde você pode estar aproximando a câmera do seu smartphone e automaticamente está entrando a plataforma que facilitará a sua contribuição. Caso queira e assim prefira, você pode estar acessando, não é? O www.iadpeplay.org.br e uma vez acessando a opção Quero Contribuir, ao clicar aparecerá algumas informações ou qual tipo de oferta ou natureza de contribuição você queira estar assim ofertando. Dízimos, ofertas para o trabalho missionário, para o trabalho social, para o trabalho de comunicação realizado pela Rede Brasil e continuar cooperando com os trabalhos para que o nome do Senhor seja glorificado. Clicando em uma dessas opções, você terá a plataforma à sua escolha para facilitar a sua contribuição. Você pode usar o PayPal, principalmente aqueles que estão fora do país, ou mesmo o PagSeguro, tendo uma forma segura de estar contribuindo também fazendo este trabalho. A igreja também continua disponibilizando as 3 contas que aparecem para você na Caixa Econômica, no Banco do Bradesco e também no Banco do Brasil. Estão aí as informações e lembrando que o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E você pode também estar confirmando o CNPJ para que possa estar contribuindo corretamente, sendo também um cooperador deste trabalho. Aproveitando esta oportunidade, diante de tudo que já aprendemos pela sua palavra, tendo a oportunidade de contribuir, eu quero lhe convidar nesse instante para estar orando, buscando a Deus em oração. Curve sua cabeça nesse momento e oremos juntos, pedindo a bênção de Deus sobre todos. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, na tua presença estamos, ó Deus, buscando a tua face, pedindo a tua graça, para que o Senhor continue abençoando a todos os teus servos que com prazer e alegria, nesse momento, vão estar contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do teu trabalho, para a realização da obra missionária, o trabalho social feito por esta igreja e também o trabalho de comunicação, entre outros trabalhos que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco realiza. Aos teus filhos que fazem, Senhor, continua recompensando. Aos que têm um desejo no coração, mas encontram-se desempregados, tu és poderoso para abrir portas, para que os teus filhos possam estar contribuindo também, dando vitória aos teus filhos que são comerciantes, empresários, aqueles que são autônomos e que precisam da tua graça e reconhecem que tudo vem de ti. Assim oramos porque cremos e reconhecemos a tua grandeza sobre nós e sabemos que tu estás no controle e que a tua providência, Senhor, é algo constante nas nossas vidas. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus nesse momento. O pastor Nadir Jacques convida mais uma vez o presbítero Everton para estar louvando a Deus. Amém, que bênção. Vamos louvar a Deus nesse momento. O pastor Nadir Jacques convida mais uma vez o presbítero Everton para estar louvando a Deus juntamente conosco. Amém, presbítero Jonas. Meus irmãos, enquanto vocês contribuem com alegria para a obra do Senhor, vamos também louvar, vamos continuar louvando o nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo com o hino de número 258 da nossa harpa cristã. Um hino bem conhecido e muito lindo, Na Rocha Eterna Firmado. O Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou.
também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus a tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. A última estrofe. Findando a lida, então o verei com os anjos e santos no céu. E hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Aleluia! Um Salvador meigo é Cristo Jesus. Ele me esconde, Jesus, para que eu possa chegar diante de Ti. Que hino tão lindo, firmados na rocha. A última vez... Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Aleluia. Muito obrigado, pastor Jackson. Meus amados irmãos, neste momento nós vamos para o momento mais especial do nosso culto, que é a ministração da palavra de Deus, o ensino da palavra do Senhor. Convidamos a você que está nos acompanhando neste momento, deixar a sua Bíblia aberta, no capítulo 4 do livro de Esdras. Nós temos também um material que é produzido pela Superintendência das Escolas e que você pode estar acessando o site www.rbc1.com.br. É um comentário, é um esboço que a Superintendência produz, como suporte aos professores da Escola Bíblica Dominical e que você pode também estar acessando ali, imprimindo, para estar também acompanhando, as ministrações que estão sendo realizadas todos os domingos aqui pela manhã na Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Construção do Templo Enfrentou Oposição. E tem sido escalado pelo pastor da igreja, o presbítero irmão Alessandro Barreto. Pai, irmão Alessandro. Pai, senhor, pastor Jackson. Se aproxima um pouquinho mais. O irmão Alessandro é o secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais. E com ele já está a oportunidade para trazer a palavra nesta manhã. Sim, senhor. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Um bom dia e a paz do Senhor Jesus para você que nos acompanha. É um domingo maravilhoso, estamos mais uma vez reunidos para aprendermos a santa e gloriosa palavra de Deus. E eu estava aqui pensando em um texto para começar já o nosso momento devocional.
E lembrei-me daquele momento em que Deus chega para Josué, substituto de Moisés, e traz uma palavra de ânimo. Josué estava um pouco abatido, triste com as situações que estavam lhe acontecendo. E no capítulo 1, versículo 9, o Senhor disse para aquele servo: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu gostaria de deixar esse versículo para a sua meditação, para que você medite neste dia de hoje, quem sabe neste momento na escola dominical em que estamos juntos, reunidos. Você está aí um pouco preocupado, não sei, quem sabe com a cabeça um pouco cheia de tantas preocupações, mas lembre-se, o Senhor é contigo. Queremos agradecer então a Deus mais uma vez por esta oportunidade de voltar aqui à Rede Brasil de Comunicação e participar desse culto no lar. A Escola Bíblica Dominical é um momento especial. Todos os domingos pela manhã nos reunimos para aprendermos a sua palavra. Queremos agradecer também ao nosso muito amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nosso muito obrigado. Apostonado Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, nossa gratidão por esta oportunidade. Queremos então iniciarmos a nossa lição de hoje, como já foi dito, a lição de número 4, no dia 26 de julho de 2020, a construção do templo enfrentou oposição. Entendemos que esta lição ela é uma lição muito rica, com informações históricas muito relevantes, e pensamos que para iniciar bem esta lição, o bom é definirmos a palavra oposição. E o dicionarista Antônio Oás, um grande dicionarista da língua portuguesa, ele definiu a palavra oposição como ato ou efeito de opor-se, ser contrário a, impedimento, obstáculo. E ele continua dizendo que oposição é uma objeção a alguma coisa, é um contraste, é uma contestação, impugnação. E ele continua ainda dizendo que é a mesma coisa que negação a algo, resistência, contraposição, protesto, queixa, contradita, obstrução, e ainda ele conclui dizendo que é a mesma coisa que retorquir. Quando paramos para pensar sobre oposição, entendemos de que a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que enfrentaram oposição. Podemos citar, por exemplo, o próprio Moisés. Capítulo 5 de Êxodo, versículo número 20, nos mostra que Moisés sofreu grandes oposições. Podemos citar ainda, capítulo 14, ainda deste mesmo livro de Êxodo, versículos de número 11, versículos 12, números 16, do 1 ao 3, vai mostrar que Moisés enfrentou oposições em sua vida, em sua liderança. Podemos citar outros personagens, como por exemplo Isaac, capítulo 26 de Gênesis, versículos do 1 ao versículo de número 35, vai mostrar que Isaac também enfrentou oposições. Por que não citar o próprio Davi, rei de Israel, não é? O segundo monarca de Israel. Primeiro Saul, segundo Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 17 ao 19, nos mostra que Davi também enfrentou oposições. O próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 18 e 19, nos mostra que Jesus também enfrentou oposições. O próprio apóstolo Paulo, grande missionário e apóstolo do primeiro século, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 45, nos mostra que Paulo enfrentou oposições. Podemos citar outros exemplos de pessoas que enfrentaram oposição em sua vida. Mas a lição de hoje fala sobre a oposição em relação à construção do templo. E eu gostaria de convidar você que está em casa a dar uma olhada conosco na introdução da nossa lição. Vai aparecer na tela do seu televisor ou do seu smartphone ou tablet, seja qual for o meio que você esteja nos acompanhando nesse momento. Eu queria que você olhasse para a lição e fosse conosco lá para a introdução da nossa lição. A introdução nos diz assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido. Esdras capítulo 3, versículo 2 a 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro
seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam um momento de iniciar a reconstrução do templo. Muito bem, essa introdução já nos reporta lições que passamos, a lição 1, 2 e 3. Mostra que o povo retorna do cativeiro. No ano 538, o rei Ciro, rei da Pérsia, ele promulga um decreto permitindo com que os judeus repatriados voltassem para sua pátria e reconstruíssem, começassem a reconstrução do templo, não só do templo, mas também da cidade, dos muros que haviam sido destruídos. Isso nós aprendemos em lições passadas, que foi o cumprimento das profecias do profeta Isaías e do profeta Jeremias. Nós temos vários textos que confirmam isso. Segundo o livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, versículos 22 e 23, e também o livro de Isaías, capítulo 45, verso do 1 ao 3, bem como o profeta Jeremias, no capítulo 25, versículos 11 e 12, e o capítulo 29 de Jeremias ainda, versos do 10 ao 14, nos mostram que estes versículos que havia uma profecia, havia uma mensagem. Deus havia dito de que o povo, após o período de 70 anos, voltaria para sua terra e reiniciaria a sua vida como uma civilização organizada. Esta profecia cumpre-se com o decreto do rei Ciro, rei da Pérsia. Quando olhamos para o livro de Daniel, capítulo de número 9, versos do 1 ao 27, nós estudamos isso na primeira lição, nós vamos ver que Daniel também, em algum momento da sua vida, ali perto do final desses 70 anos de cativeiro, ele vai orar a Deus e buscar a Deus, e ele entende que estava próximo a cumprir-se esta palavra do Senhor, a profecia do cumprimento do retorno do povo dos judeus. E é assim que esse primeiro momento acontece, e nos dizem os historiadores de que uma leva de aproximadamente 50 mil judeus voltam para a Judéia, para Jerusalém, para reconstruírem o templo. Não só o templo, mas a cidade. E nós podemos ver textos como o livro de Esdras, capítulo de número 3, os versos de número 8 ao verso de número 13, bem como o capítulo 6 deste mesmo livro, versos de número 13 ao 18, nos mostra que esse povo, essa leva, volta com o coração aberto para reedificar o templo, reconstruir o altar. Foi a primeira coisa que eles fizeram, nós estudamos isso na lição passada. E isso acontece com muito choro, com muita alegria, com muito pesar também, mas com muita oposição. Podemos dizer que o contexto em que o povo estava vivendo, o contexto espiritual, era de um contexto um tanto quanto complexo, porque devemos lembrar que foram 70 anos na Babilônia preso, e esse povo que regressa para a reconstrução do templo estava com toda certeza com um misto, não só de sentimento de alegria, porque estava voltando para casa, principalmente os mais velhos, e aqueles jovens, aqueles que nasceram na Babilônia, com a curiosidade de conhecer a sua casa, sua terra natal, não é? Na terra natal de seus pais, ver o templo, mesmo que em ruínas, mas também o sentimento de como seria feito isso. E é nesse cenário histórico que nós vamos começar a nossa lição. Um cenário de reinício, de recomeço, de alegrias, mas de expectativas. Entendemos de que aquele contexto histórico em que os repatriados estavam enfrentando, ou os ex-exilados, era um momento delicado, porque apesar deles terem recebido por ordem do rei Ciro da Pérsia condições de reiniciar, porque foi dito no capítulo 1 de Esdras, nós lemos isso, que fossem devolvidos todos os utensílios da casa do Senhor, para que voltassem para o templo, mas não somente isso, o rei Ciro, entendendo de que Deus, quase 200 anos antes do seu nascimento, usara o profeta Isaías, falando de Ciro, inclusive o texto diz que o Senhor chamava pelo seu nome, por seu sobrenome. Ciro entende que era preciso investir naquela reconstrução e permite com que impostos fossem direcionados para a reconstrução da casa do Senhor. Mas isso não ficou somente aí, porque opositores se levantaram. Trazendo um pouquinho para a nossa vida, nós não queremos fugir do contexto da lição,
Mas conosco também às vezes acontece isso. Quando estamos querendo reiniciar uma nova situação em nossa vida, quem sabe depois de um período de perdas, às vezes a oposição se levanta, mas assim como Deus ajudou o povo de Judá, o Senhor nos ajudará. Quando nós olhamos para textos como, por exemplo, Esdras, capítulo de número 3, versículo número 8, versículo 9, capítulo de número 7, quero dizer, capítulo número 4, versículos 7 e 8, bem como os versos de número 17 a 24, nós vamos perceber que houve uma grande oposição por parte dos samaritanos. Não somente os samaritanos, mas outras nações vizinhas que estavam ao redor de Jerusalém. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que o entusiasmo daqueles judeus que já não estavam tão adaptados a uma nova situação, começou a haver um esfriamento. E eles começaram, de alguma forma, a perder aquele desejo de começar a construção do templo e voltaram, inclusive, alguns para os seus próprios interesses, por conta da oposição que se levantou. Quando nós olhamos para o profeta Ageu, por exemplo, capítulo 1, versículo do 3 ao 15, nós vamos ver que esse profeta, quero dizer, é levantado por Deus para trazer uma palavra de ânimo ao povo, dizendo ao povo que o povo se animasse, apesar das oposições, porque Deus os ajudaria e os abençoaria. E essa reconstrução seria, sim, reiniciada, porque o decreto de Ciro, como já foi dito, havia dito de que os representantes do povo de Judá deveriam fazer isso. A obra deveria ser reconstruída. E aí os judeus vão retomar com alegria essa reconstrução. Existem alguns textos que eu gostaria de citar, não estão na lição, mas você pode anotar, caso queira. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23, bem como Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, e também capítulo 5 de Esdras, do 1 ao 6, nos mostra isso. Mas eu queria, nesse momento, olhar mais uma vez para a lição. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre os alicerces do templo são lançados. Vai aparecer aí, você pode nos acompanhar também. Diz assim: depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro, lançaram os alicerces do templo. Esdras capítulo 3, versículo número 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. E logo em seguida tem um primeiro subtópico que fala sobre o lançamento dos alicerces, foi celebrado com uma solenidade, e o segundo subtópico, que está logo abaixo, logo em seguida, o ponto 2, diz que a reedificação do templo aconteceu. E aqui é o primeiro tópico da nossa lição. Esta obra, este reinício foi dado por decreto de um rei, o rei Ciro, o rei da Pérsia, nós já vimos isso no contexto histórico. No entanto, essa reconstrução ela não ficou, digamos assim, tão fácil de se reiniciar, porque alguns samaritanos, juntos com outros povos vizinhos, se levantaram contra aquela construção. E aqui se justifica o título desta lição: a construção do templo enfrentou oposição. Nós vimos no início, já quando começamos com as nossas introdutórias palavras, de que a expressão oposição é ato ou efeito de opor-se a algo. É impedimento, obstrução, objeção, obstáculo. E foi isso que aconteceu. Os judeus, os repatriados, depois de 70 anos, enfrentaram uma grande oposição. E quando nós olhamos para o capítulo de número 4 do livro de Esdras, nós podemos aqui pontuar algumas coisas que nos mostram de forma clara que tipo de oposição foi esta. A reconstrução do templo enfrentou, sim, muitas oposições. E nós queremos voltar para o texto sagrado e pontuar algumas características desta oposição. A primeira está no capítulo número 4, versículo de número 2. A Bíblia nos mostra que os opositores da obra de Deus naquele contexto histórico dos repatriados da Babilônia mascararam com algumas más intenções e até com mentira
para quererem enganar o povo e atrapalharem a reconstrução daquele glorioso templo. O capítulo 2, capítulo 4, quero dizer, versículo 2, nos diz que chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos fez subir aqui. Aqui nós gostaríamos de pontuar a primeira característica desta oposição ao templo, a construção ou reconstrução do templo, que foi a falsidade. Estes samaritanos, no texto do capítulo 4, versículo 1, eles são chamados de adversário dos judeus. O versículo 1 diz que, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel. Observe aqui uma característica interessante, uma qualidade, um adjetivo que é dado a estes opositores. O capítulo 4, versículo 1 diz que os adversários, os inimigos dos judeus. É bom dizer de que estes inimigos, eles não foram aleatoriamente, eles foram com estratégias. E a primeira estratégia foi usar de falsidade. O texto diz que eles rogaram dizendo: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. A tradução que nós estamos lendo, que é a versão corrigida, diz que eles declaram com suas próprias palavras de que não haviam sinceridade em seu coração, porque o texto diz que eles olharam para os judeus e disseram assim: nós buscaremos a vosso Deus. Eles não dizem nós buscaremos o nosso Deus, mas sim o vosso Deus. Essa expressão já fica clara de que eles estavam dizendo de que o Deus dos judeus, o Deus dos filhos de Israel, não era o seu Deus. E aqui já mostra algo preocupante, porque a intenção de haver esta união não era a melhor possível. Essa oposição fica clara porque essa ideia de que eles queriam demonstrar de que todos eram irmãos era apenas uma armadilha maligna. Esta palavra objetivava simplesmente ganhar a afeição do povo para depois desviar os fracos e atacar com toda certeza a liderança de Zorobabel e de Esdras. Nós devemos entender de que nesse momento de oposição a melhor coisa que devemos fazer é termos cuidados, porque nós entendemos claramente, à luz do contexto histórico aqui da reconstrução do templo, de que usar de falsidade para enganar o povo foi uma artimanha dos samaritanos. A oposição do templo, ela continuou, porque quando nós olhamos para o versículo 2, que foi o texto que já citamos, nós percebemos uma segunda característica desta oposição. Em primeiro lugar, eles tentaram usar da mentira. Nós lemos aqui o texto e eles usaram de falsidade, mas no versículo de número 2 nós podemos entender que eles tentaram forjar uma aliança com os judeus. Isso era uma forma de se opor à construção daquele templo. Provavelmente estes samaritanos fizeram essa proposta aos filhos de Israel, apresentando, entre aspas, uma aliança, uma falsa aliança, mas os intentos deles eram outros, era opor-se à obra. Eles queriam se infiltrar entre os judeus para obstruírem a obra que eles estavam realizando. Porque no versículo de número 2, como já falamos, nos diz: deixai-nos edificar conosco. O capítulo 4 e o capítulo 5 vai nos mostrar de que eles não tinham jamais a intenção de edificar aquele templo. A intenção era absolutamente contrário. Não poderia de maneira alguma haver acordo entre eles, porque a Bíblia nos mostra de que aqueles que adoram outros deuses se opõem à obra do Senhor frontalmente. E os samaritanos tinham outros deuses. O segundo livro dos reis de Israel, no capítulo número 17, versículos 24 a 41, nos mostra isso. Há um texto que nos faz lembrar agora
que é do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo 18, que mostra que é impossível que ande juntos quem serve a Deus e quem não serve, porque o texto diz que se tem diferença de quem serve a Deus e quem não serve. A Bíblia diz de que se não houver acordo entre dois, eles não podem andar juntos. Ou eu sou a favor da obra, ou eu sou contra a obra. Ou a intenção é reconstruir os muros, reconstruir o templo, ou derribá-lo. Jesus certa vez disse que um reino dividido por si só se destrói. Não pode haver comunhão, disse o apóstolo Paulo, entre as trevas e a luz. Tiago, escrevendo sua carta, ele disse que é impossível que de uma mesma fonte de água jorre água doce e amargosa. Não pode haver comunhão entre aqueles que adoram e servem a Deus de forma sincera e aqueles que querem apenas atrapalhar a sua obra. E foi isso, justamente isso, que aconteceu naquele contexto histórico de Judá. Essa oposição, ela continua. E na nossa lição, o ponto 2 da lição, eu gostaria que você lesse conosco também, vai aparecer aí na sua tela. Fala sobre os samaritanos opõem-se à obra de Deus. Eu vou pedir para voltar para o primeiro ponto, não é? Tem um subtópico 2, tem um tópico 2, subtópico 1, que fala entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Ótimo, perfeito. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura, observe aqui, mistura de gente, que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Segundo Reis, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 23. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus, que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam ao Senhor. Segundo Reis, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículos 23 a 33. Agora sim, o segundo tópico, subtópico, a gente vai voltar mais uma vez para a lição para que você entenda. O subtópico 2 fala que os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. Capítulo 4 de Esdras, versos 12 e 13. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Capítulo 4, versículo de número 21. É justamente esta oposição que nós estamos falando. Foi neste momento que eles agiram falsamente. Foi neste momento que os samaritanos, para atrapalharem os judeus, tentaram forjar uma aliança. Mas não somente agiram falsamente, não somente forjaram uma aliança, mas o capítulo 4, versículo 4 do livro de Esdras, nos mostra que estes samaritanos procuraram trazer desânimo ao povo. Foi um outro artifício que estes inimigos do povo de Deus usaram, a arma do desânimo. O desânimo nada mais é do que a falta de ânimo, é o desalento, é o abatimento. O capítulo 4, versículo 4 do livro de Esdras nos diz: todavia, o povo da terra, ou seja, os samaritanos, debilitava as mãos do povo de Judá. Observe essa expressão, debilitava as mãos do povo. O que seria isso, debilitar a mão, se não trazer desânimo? Procurar desmotivar aqueles que estavam na obra. E quando nós olhamos para esse aspecto, devemos entender de que esta atitude de desânimo não pode chegar ao coração do servo de Deus que está envolvido em fazer a sua obra. Porque o próprio Deus é aquele que nos fortalece. Por que não lembrar de textos como, por exemplo, Salmos,
livro de Salmos 46 e o verso de número 10. Gostaria de ler esse texto, me veio na mente agora, verso 10 e o verso 11. Nos diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Nesse momento de desânimo, se é que está acontecendo com você, lembre-se desse texto. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele está conosco. A obra não pode parar. E a obra não vai parar. Porque apesar das oposições, o Deus de Jacó está conosco e é o nosso refúgio. Glória a Deus. Esta oposição, ela continuou fortemente, ela não parou. Além de forjarem uma aliança, provocarem desânimo, falarem falsamente com o povo, essa oposição contra a construção do templo também foi feita através de uma artimanha, porque os opositores, os samaritanos, eles semearam uma inquietação no coração do povo. O versículo 4 nos diz: todavia o povo da terra, os samaritanos, debilitava as mãos do povo de Judá e diz: e inquietava-os no edificar. Veja que coisa forte. Os inimigos, eles, além de procurarem debilitar, eles procuraram trazer inquietação no coração daqueles que estavam envolvidos na obra. Eles, de forma maliciosa, desviaram a atenção da obra. Além disso, desanimaram alguns. O texto é muito forte porque diz que eles inquietavam-os no edificar. O que é trazer inquietação? Trazer inquietação é tirar o foco, é desviar o foco daqueles que estão fazendo a obra. E em nosso contexto, não é muito diferente. Nós entendemos de que, ainda hoje, enfrentamos situações como estas. Estou aqui já fazendo uma aplicação aos nossos dias. Existem muitos que, além de tentar nos desanimar, também procuram nos inquietar. Mas o texto que nós já citamos dos Salmos nos deixa muito claro de que o Senhor está conosco. Por que não lembrar o texto quando Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 1, os discípulos estavam inquietos, eles estavam desanimados, e Jesus olhou para os discípulos e disse uma palavra-chave. Jesus disse: aquietai-vos o vosso coração. Aquietai-vos os vossos corações. A palavra nesta manhã é aquiete-se. Mesmo que a oposição se levante, mesmo que o desânimo se levante, mesmo que o coração venha a ferver por conta como os judeus estavam enfrentando aquela oposição, o Senhor Jesus nos diz, João 14, Evangelho de João, verso 1, aquietai-vos, tranquilize o seu coração, porque o Senhor é bom e Ele é uma fortaleza no dia da angústia. O versículo de número 5 nos mostra de que essa oposição, como na nossa lição mostra, ela continua. O terceiro tópico da nossa lição vai falar como se explica a falta de resistência dos judeus. Olha aí, primeiro ponto, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. E o terceiro ponto desse subtópico, o terceiro subtópico desse terceiro ponto diz que o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Nós podemos voltar para o texto agora do capítulo 4 e entender o porquê isso aconteceu. O povo enfrentou uma dificuldade, uma oposição muito grande. Nós já vimos de que os opositores, usaram de falsidade. Nós vimos que esses opositores forjaram aliança. Essa ideia de forjar aliança é muito perigosa,
porque transmite a ideia de ser o mesmo povo, servir o mesmo Deus, mas nós entendemos à luz do texto do capítulo 4 que a intenção era outra, era dividir o povo, era fragilizar a liderança de Zorobabel, que era governador da Judéia, fragilizar a liderança de Esdras, que era também um dos líderes sacerdotes. Além de provocar esse desânimo e inquietação, o versículo 5 do capítulo 4 nos mostra outra característica desta oposição. Capítulo 4, versículo 5, nos diz assim: e alugaram, no caso aqui os samaritanos, contra eles, contra os judeus, conselheiros, para frustrarem o seu plano. Veja que coisa tão horrível. Eles usaram de suborno, eles usaram de acusação. Alguns funcionários do governo que ali estavam, do governo da Pérsia, o rei da Pérsia, que estavam ali ajudando na reconstrução do templo, organizando, acompanhando, supervisionando o trabalho, eles receberam suborno, quero dizer, para acusarem os judeus. O texto é tão forte porque mostra que esses inimigos deram dinheiro a esses funcionários do governo para que eles de alguma forma atrapalhassem a obra. Observe que nível de oposição tremenda. O texto diz de forma muito clara de que eles alugaram contra eles alguns conselheiros para frustrarem os planos. Quem sabe nessa manhã a sua mente não esteja fazendo uma sintonia entre esta situação histórica de Israel com a sua vida. Quando às vezes queremos fazer a obra e existem alguns, como os samaritanos neste contexto, que tentam subornar alguém para que acuse os servos de Deus, para que se levantem contra. Depois de acusarem o povo diante dos governadores da Pérsia, eles ainda tentaram mais ainda para que essa obra parasse. E realmente, por um tempo essa obra parou, por 16 anos aproximadamente. Essa obra ela foi cessada. Esdras nos mostra isso no capítulo 1, a partir do versículo 7 até o versículo de número 24. Certamente, durante esse período, muitos se esfriaram. Certamente, muitos, durante esse período, se entristeceram. Porque a oposição ela tem como foco trazer o entristecimento, trazer o desânimo, como nós já falamos. Mas nós lembramos de textos como a Bíblia nos mostra, do profeta Isaías, por exemplo, capítulo 64, versículo 4, e eu gostaria de ler esse texto, me veio na mente agora, 64 e 4 do profeta Isaías diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Se você estiver enfrentando, quem sabe, alguma oposição para que a obra de Deus seja realizada em sua vida, lembre-se desse texto. Nunca se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus como o Deus que você serve, que se levanta para ajudar aqueles que fazem a sua obra de forma sincera, com um coração puro e com espírito reto. Que nesta manhã de domingo você receba paz e força no seu coração e ânimo. Não largue as suas armas. Continue fazendo a obra, mesmo em meio às oposições dos adversários. Retornando para a nossa lição do capítulo 4, nós podemos perceber que no versículo 5, além de usarem de acusação, eles usaram de violência. Mais precisamente, o versículo 23 deste capítulo 4 de Esdras, versículo 23. Veja o que aqui nos diz. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros apressadamente foram a eles, aos judeus que estavam em Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Isso aqui é algo muito sério.
A oposição à construção daquele templo foi algo tão feroz, foi algo tão forte, que o texto deixa claro de que os opositores usaram de violência física. O texto diz de que eles se opuseram apressadamente e os impediram à força do braço e com violência. Dá para pensar os judeus carregando as pedras para reconstruir o templo e de repente os samaritanos empurrando, puxando, impedindo. Usaram de violência, usaram de força. Faz-nos lembrar o que o apóstolo Paulo nos disse, registrado pelo historiador Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, quando o texto diz: porque eu sei, disse Paulo, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Isso aqui fala de violência para impedir a obra. Esta verdade bíblica, ela permanece ainda hoje. Mas nós devemos lembrar uma verdade, que apesar de existirem aqueles que se opõem, não é, contra a construção, o andamento da obra, nós devemos entender de que esta obra tem dono. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e o versículo 18, quando Jesus estava ali com seus discípulos, ele disse uma palavra muito forte diante da cidade de Samaria, os discípulos ali. Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E alguns começaram a conjecturar, uns dizem ser o profeta, outros Jeremias, Elias. E Jesus disse: mas vocês, que dizem? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, faz uma das confissões mais grandiosas da Bíblia, porque Pedro diz, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus pega aquela frase de Pedro, aquela verdade que Pedro acabou de estampar, e no versículo 18 diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre o que tu acabaste de dizer, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Sabe por que os opositores nunca vencerão essa batalha? Porque esta obra é de Deus, a igreja é de Deus, ela tem dono. E por isso a igreja sempre triunfará, mesmo em meio a grandes oposições. Glória a Deus. Mas para concluir, a última característica desta oposição, porque nós não vamos terminar no lado negativo, apenas vamos mostrar o que foi que aconteceu para que essa oposição fosse vencida. Mas a última característica da oposição, da obra, foi que além de usarem de violência física, além de usarem do suborno, da acusação, da mentira, da inquietação, do desânimo, tentaram forjar falsamente uma aliança, eles também usaram, além da mentira, eles usaram de calúnia. O capítulo 4 de Esdras, versículo de número 6, diz: no reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveu uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Versículo 12 e versículo 13, veja o teor desta acusação. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade. Veja a acusação aqui, rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Versículo 13, agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda do rei. Calúnia, mentira, falsas acusações. Veja como essa oposição foi ferrenha. O versículo de número 16 diz: nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma
deste lado do rio. Sabe o que é que os opositores estavam fazendo? Além de forjarem uma carta com mentiras, com acusações, eles ainda se opuseram dizendo, se tu ajudares eles, perderás a nossa ajuda. Não é assim ainda hoje? Acusações, mentiras, calúnias, defamações, com um único só propósito. E sabe qual é o propósito? Interromper a obra. Só que os opositores esqueceram de que Deus é Deus. Eles esqueceram de que o Senhor conhece todas as coisas e supervisiona. E a Bíblia diz que tudo está na palma de suas mãos. Ele disse isso para Jó. Ele disse, Jó, tudo está na palma da minha mão. A onda do mar vai até onde eu quero. Ela vai até aqui e eu digo volte, e ela tem que voltar. Daniel diz no capítulo 2, versículo 21, de que é Ele que estabelece rei, remove reis, porque o domínio está na sua mão. E aí é onde está o segredo da vitória, confiar nesse Deus. Mas indo para o término da nossa lição, a lição de número 4, o tópico 4, fala sobre a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra, que é o último ponto da nossa lição. Mostra da tristeza dos judeus, fala da alegria dos samaritanos, do desânimo dos judeus, mas nós não vamos concluir com esse aspecto, mostrando apenas o desânimo dos judeus, porque a nossa lição conclui apenas mostrando o desânimo dos judeus. Mas o que é que realmente aconteceu? Em primeiro lugar, o que foi que aconteceu para que a obra fosse concluída, para que a oposição caísse por terra? Nesses poucos minutos que me restam, eu gostaria de pontuar pelo menos aqui 6 coisas que aconteceram. O que os judeus fizeram para vencer a oposição? Primeiro, capítulo 5 de Esdras, versículo 1. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em o nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Foi ouvir a voz de Deus e a voz dos seus líderes. Quer vencer a oposição? Dê ouvidos à voz de Deus e à voz do seu pastor. Esdras capítulo 6, versículo 14, nos diz assim, olha. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado de Deus, do Deus de Israel, e conforme o decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Glória a Deus. Primeira coisa para vencer a oposição, dar ouvidos à voz de Deus, os profetas e os líderes. Zorobabel, Esdras, sem falar que os 3 reis que foram mencionados aqui estavam de alguma forma ajudando e orientando como fazer. Os profetas Ageu e Zacarias foram fundamentais neste momento, mas nós podemos entender de que eles venceram a oposição, porque deram ouvidos à sua liderança e à voz de Deus. Porque quando disse que os profetas profetizaram, era Deus falando com o povo. E quando o povo reagiu, porque o texto diz que eles iam edificando, é muito lindo esse versículo 16, capítulo 6, versículo 4. E os anciãos aqui são os líderes dos judeus, iam edificando e prosperando, e a obra ia sendo terminada. Quanto mais a oposição se levanta, mais a obra vai sendo edificada para a glória de Deus. Aleluia! Segunda coisa que fizeram para vencer a oposição, primeiro, deram ouvidos à voz de Deus e aos seus líderes. Dê à voz de Deus prioridade e à voz do seu pastor também, porque a bênção de Deus repousará sobre você.
Mas a segunda coisa foi que eles viveram unidos. Em momento de oposição, a desunião não vai resolver. Capítulo 5, versículo 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram, escute bem, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudaram. União. Primeira coisa, ouvir a voz de Deus e a voz do seu líder. Segundo, união. A segunda posição que os judeus fizeram para vencer a oposição foi união. Todos aqueles que vivem em união na obra de Deus, a coisa acontece. Lembra que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11? Está juntos, está unido. Foi a segunda coisa que fez com que o povo vencesse a oposição. Mas a terceira coisa está no versículo 8 do capítulo 5 de Esdras. Nos diz: seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica, veja bem, se edifica, a obra não parou, com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes, e esta obra, escute, esta obra vai sendo, ela não para, ela vai sendo o quê? Vai sendo feita com tristeza, por conta da oposição, com amargura, com rancor, não. Diz, esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Aleluia! Glória a Deus. União, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do líder. Quando isso acontece, as bênçãos de Deus repousam. As bênçãos de Deus repousam. Aleluia. A união faz a diferença. E quando a união na obra, as bênçãos de Deus chegam. Veja o que acontece, versículo 5. Porém, os olhos de Deus. Aleluia. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Aleluia. Sabe por que eles venceram a oposição? Porque quando houve união, quando eles ouviram a voz de Deus, as bênçãos do Senhor estavam sobre eles. Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso, porque os olhos de Deus estavam sobre eles. Eu quero que você entenda que os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Quando você está na obra, fazendo a obra, mesmo em meio às oposições, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Glória, pois, ao nome de Jesus. Nós podemos citar tantos textos que falam o Novo Testamento de que as mãos de Deus abençoaram quando eles fizeram a obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10. Filipenses 2,19. São textos que mostram que as mãos de Deus estão sobre o povo quando o povo vai trabalhar. Para concluir, versículo 8. Sabe como eles venceram a oposição, a obra de Deus? Dando ouvido a Deus e aos seus líderes, estando unidos. Nunca a divisão vai prosperar. Tem que haver união para a obra prosperar. Receberam as bênçãos de Deus e também eles foram voluntários. Versículo 8, capítulo 5, versículo 8. O povo fazia com diligência. Isso fala de algo voluntário. Lembra o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 16, versículo 3 e 4, quando ele fala sobre aqueles cooperadores, quando ele fala sobre Áquila e Priscila, Paulo diz, eles expuseram a sua cabeça por mim. O que é isso? É ser voluntário. Quer ver a obra prosperar mesmo em meio à oposição? Continuemos trabalhando voluntariamente, porque Deus vai abençoar. 1 Coríntios 16 e 19. Mas também para eles vencerem, eles foram dedicados. Versículo 11. E esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. E, escute aí, reedificamos a casa
que há em muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Sabe o que isso fala? Dedicação. Eles venceram a oposição porque eles deram ouvido a Deus e a seu líder. Eles venceram a oposição porque eles foram unidos. Eles venceram a oposição porque receberam as bênçãos de Deus, os olhos de Deus estavam sobre eles, porque eles foram voluntários, versículo 8, mas no versículo 11 do capítulo 5 eles foram dedicados. Continuemos dedicados ao Senhor. E ainda no versículo 16 disse que eles foram prontos, a prontidão estava em seu coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que neste domingo saiamos desta escola dominical dizendo: nós vamos vencer a oposição e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Muito obrigado, pastor Nadir Jacques, pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa Aleluia. ouvimos nesta manhã, que veio trazer alento e conforto para a nossa alma, né? Em meio às oposições, saber como devemos lidar com elas. Claro que nós sabemos que a nossa vida, o próprio Senhor Jesus nos diz que o Evangelho não seria um mar de flores. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nesta manhã podemos aprender sobre como podemos vencer essas oposições, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz dos nossos líderes que foram estabelecidos por Deus, nos unindo, né, no só corpo, no só espírito, porque Salmo 133 vai dizer, né, quando as tribos de Israel estivessem unidas, o texto diz: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Queridos irmãos, queremos, em nome de nosso pastor, presidente, pastor Ailton, em nome de nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, agradecer a você que esteve conosco nesta manhã. Divulgue este culto no lar, o culto matinal, dominical da Escola Bíblica Dominical. Compartilhe, né, o link com outras pessoas. Queremos agradecer a você que nos acompanhou, seja pela Rede Brasil ou pelos canais no YouTube ou Facebook. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Queremos enviar uma saudação em nome do nosso pastor a todas as faixas etárias, né, da Escola Bíblica Dominical, maternal, jardim, primário, juniores, pré-adolescente, adolescentes, juvenis, classe de senhores, de senhoras, classe de jovens solteiros, jovens casados. Deus abençoe, e principalmente a classe da terceira idade aqui, que sempre mencionamos, né, o carinho que o nosso pastor tem por esta faixa de idade, não quer dizer que não tenha por outras, e que há o programa aqui, para quem não conhece, chamado PROAT, que é o Programa de Assistência à Terceira Idade. Isso mostra o carinho do nosso pastor e a preocupação que o pastor tem com os nossos irmãos, estes irmãos idosos que neste momento estão privados de estarem no culto, mas estão recebendo de igual forma as bênçãos de Deus por meio deste canal de comunicação. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo quanto Ele nos concedeu nesta manhã. Se você puder neste momento curvar a sua cabeça e orar conosco, nós agradecemos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela palavra que ministrasse, ó Pai, aos nossos corações nesta manhã. E sabemos, Senhor, que neste momento Teu Espírito alcançou a todos que acompanharam, Senhor, este culto nesta manhã e aqueles ainda que acompanharão, Senhor, quando estiverem acessando a reprise, Senhor, deste culto, ó Deus. Continua abençoando a Rede Brasil de Comunicação, este canal que tem sido de bênção para a Tua igreja, Senhor, para esta sociedade, ó Senhor. Abençoe o nosso pastor, o anjo desta igreja. Continue ajudando, orientando, dando direção do Teu Espírito na administração deste trabalho, ó Pai. Abençoe a cada um dos Teus filhos, Senhor, neste dia, neste domingo, que é domingo de adoração, de celebração a Ti, Senhor.
Nós te rendemos graças neste momento. Abençoa cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, esteja com todos, hoje para todos sempre. Amém.